Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Iê. Já ouviu? Tendo saúde, o resto nós conquistamos. O mais importante é saúde. Essas são as mensagens que normalmente nós ouvimos, e principalmente agora, nessa pandemia, nesse isolamento devido ao contágio do coronavírus, temos ouvido mais e mais. Saúde é o mais importante na nossa vida. Mas será verdade? Antes de começar, eu lembro de pedir que você dê um like caso goste da mensagem, caso você goste da meditação. E se não gostar, dá o dislike e compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que vai ajudar. São meditações no livro de Provérbios e hoje a meditação vai ser em cima do livro de Provérbios no capítulo 4. Nós lembramos que Provérbios de Salomão nos ensina que há sim uma verdade. No mundo de hoje, em que as verdades são relativas, a pós-verdade, em que algo está sendo falado para que lá na frente vire verdade, é uma verdade que depende da cultura, ou seja, não existe uma única verdade. Provérbios não vai nessa linha e nos ensina que pela sabedoria de Deus há uma verdade, há o conhecimento e a verdade. É esse o conhecimento que Provérbios ensina, que nós busquemos para nós ficarmos cada vez mais perto do Senhor e termos uma vida abençoada. Então, é certo, com certeza, eu desejo aos meus filhos saúde. Eu desejo que meus filhos sejam saudáveis, mas o quanto eu tenho me esforçado e dedicado para que meus filhos tenham saúde espiritual, para que meus filhos tenham uma vida saudável com Deus. A sabedoria ensina que a vida eterna com Deus, a vida eterna com o Senhor é mais importante, e a nossa vida ainda aqui, mas com o Senhor, é mais importante do que a vida física. A saúde espiritual é mais importante do que a saúde física, a saúde deste corpo, a nossa vida neste mundo. Eu quero saúde para os meus filhos, sim, mas acima disso, eu quero que meus filhos tenham saúde espiritual, que eles permaneçam na vida eterna. É melhor perder um olho e entrar no reino de Deus do que, com os dois, ser mandado para o inferno. Acredito que você sabe quem disse essas palavras. Mas o que eu tenho feito para que o meu filho tenha saúde espiritual? Como eu falei, no momento em que várias são as recomendações para termos saúde física, para evitarmos contágio do coronavírus, o que temos aprendido e colocado no nosso coração sobre saúde espiritual? Provérbios capítulo 4, Salomão expõe o caminho para ensinar os meus filhos a buscarem e a terem saúde espiritual, a buscarem e a terem uma vida saudável com Deus. Vamos para o capítulo 4? Se você quer aprender sobre como ensinar os nossos filhos, os seus filhos, e como eu ensino os meus filhos, acompanhe no capítulo 4 a nossa meditação e leia, faça a leitura mais de uma vez de Provérbios capítulo 4. O que eu devo fazer para que meus filhos tenham uma vida realmente abençoada, sábia com o Senhor? Começa hoje. Não é esperar os meus filhos crescerem, não é esperar nem eu ter filhos. Começa hoje com a minha própria vida. Olha que interessante como o Provérbios fala. No versículo 4, olha que ele diz. E ele, vamos ler o 3 e o 4. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único, e em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me, retenha as minhas palavras no teu coração, e guarda os meus mandamentos e vive. Então, Provérbios aqui, Salomão ensina que ele já buscava, desde criança, a sabedoria do pai. A sabedoria que veio através do pai. Então, um primeiro passo para que nós possamos ensinar os nossos filhos em como buscar a sabedoria e viver nessa sabedoria e ter uma vida com Deus aqui e no porvir, é sendo exemplo. Exemplo de busca e exemplo de vivência dessa sabedoria. Versículo 5. Adquire a sabedoria. O pai falando aqui para o filho. Adquire inteligência e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. E se ele está ensinando isso agora para o filho dele, o que ele aprendeu com o pai, é porque ele adquiriu a sabedoria e inteligência e não se apartou das palavras sábias da boca do pai. Então, primeiro de tudo, Salomão estava
vivendo, aprendendo do Pai e vivendo essa sabedoria. Ou seja, ele estava sendo exemplo. No versículo 7, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, contudo, o que possuís. Adquire o conhecimento. Então, o que esse pai fez? O que Salomão, como pai, fez? Seguiu os conselhos do seu pai. Adquiriu o seu sábio pai. Adquiriu a sabedoria. Adquiriu o conhecimento. Com tudo o que possuís. Para nós adquirirmos a sabedoria e o conhecimento, não vai ser de uma hora para outra, não vai ser de um dia para o outro, não vai ser por ouvir uma mensagem, não vai ser por participar de uma reunião, de um culto, como podemos falar. Não. Vai ser com tudo o que nós possuímos, com o nosso tempo, com a nossa dedicação, com o nosso esforço, com o nosso dinheiro, com tudo o que nós possuímos. Devemos buscar a sabedoria. Muitas vezes nós achamos caro ter que pagar com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com a nossa dedicação, a busca dessa sabedoria. Mas eu já parei para meditar o quanto maior é o custo da ignorância, de não saber? Quanto mais, como o Provérbios mesmo vai ensinar aqui na frente, quanto evitaríamos de problemas na nossa vida à frente, e às vezes não muito à frente, se nós tivéssemos uma vida sábia hoje, no caminho do Senhor. E para ter essa vida sábia, devemos dedicar. E às vezes tempo é o maior problema. Tem outras coisas associadas, mas o tempo é o maior problema. Versículo 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. O pai aqui, ele andou das carreiras direitas, ele andou nos caminhos do Senhor, nos caminhos da sabedoria, para poder então conduzir o seu filho nesse caminho. Ele estava ali junto. Ele não enviou o seu filho no caminho da sabedoria, no caminho de Deus. Ele andou junto com o seu filho no caminho da sabedoria. Então, primeiro princípio, se eu quero o meu filho andando no caminho da sabedoria, eu devo andar primeiro neste caminho para que ele possa me acompanhar. Como meu filho vai me acompanhar no caminho da sabedoria se eu não estou andando no caminho da sabedoria? Então, aí vem as instruções para o filho. E das instruções para o filho, começamos no versículo 6, não desampares a sabedoria, e ela te guardará, ama, e ela te conservará. Você quer o seu filho guardado? Você quer o seu filho conservado? Quando os nossos filhos são pequenos, os meus ainda são pequenos, mas já foram mais, já foram menores, quando os nossos filhos são pequenos, nós os guardamos, os protegemos, mas conforme eles vão crescendo, não estamos lá todo o tempo, não estamos lá protegendo, guardando eles. Então nós precisamos ensiná-los na sabedoria, e quando eles vivem essa sabedoria, eles mesmos vão estar sendo guardados pela própria sabedoria que eles vivem, vão estar por conta própria, pela fé própria, pelo temor próprio, pelo conhecimento buscado e adquirido próprio, andando nos caminhos da sabedoria. Quantos e quantos filhos não andam mais no caminho da sabedoria dos pais, porque a sabedoria estava no coração dos pais e não dos filhos? Então essa é uma busca muito grande de andarmos nesse caminho e ensinarmos nossos filhos a andar também nesse caminho, para que a sabedoria os guarde e os conserve. Versículo 8, exalta e ela te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. A sabedoria te honrará. Se o meu filho andar no caminho da sabedoria, buscando e vivendo, a sabedoria mesma a honrará. Eu quero um filho que seja honrado, ou eu quero um filho que não seja honrado? Versículo 9, dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Coroa de glória, e será agraciado. Versículo 10, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Longevidade, através da sabedoria. Você quer que seus filhos vivam muitos anos? Muito mais do que o que nós temos vivido? Longevidade, mas uma vida com Deus, uma vida agradável. Longevidade com a sabedoria. Versículo 12, por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Eu não quero meu filho tropeçando, tropeço após tropeço, erro após erro, tendo a sabedoria que pode iluminar o seu caminho. Então, um caminho também iluminado.
Versículo 18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Versículo 13, pega-te a correção e não a largues, guarda porque ela é a tua vida. Essa é difícil. Quem quer ser corrigido? Mas no caminho da sabedoria, eu devo amar, pegar-me à correção. Mas a correção da sabedoria de Deus, da sabedoria divina, que vai me mostrar os caminhos a seguir. Do 14 ao 17 e o 19 mostra o quanto buscar a sabedoria, viver nos seus caminhos, nos livra e livra os nossos filhos dos caminhos dos maus, dos caminhos dos ímpios, daqueles que comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Quero meu filho longe da violência, está aqui. E no 20 ao 27 é quase um poema muito lindo, porque Salomão mostra que nós devemos buscar a sabedoria com todas as nossas forças e com tudo que possuímos. É o que ele diz lá no versículo 7, com tudo que possuis, e aqui ele mostra com tudo que possuis, inclusive o nosso corpo. Eu quero que meu filho seja abençoado hoje e que ele, por conta própria, possa viver nos caminhos corretos e do Senhor. Eu quero, acima da saúde física, a saúde espiritual do meu filho, porque eu quero ele com Deus. Então, que Provérbios me ensina e me corrige é que eu devo investir cada vez mais na sabedoria do Senhor, buscando entender e colocá-la na minha vida. E pensando, como o irmão muito bem refletiu, nesse momento não temos muitas atividades da igreja que podemos fazer, mas nós temos muitas atividades como discípulo de Cristo, como aquele que busca a sabedoria, e não são poucas. E eu tenho muito que me corrigir para ser exemplo para os meus filhos, para poder mostrar a eles qual é o caminho a ser seguido. Não é só corrigi-los, é mostrar com exemplos qual o caminho a seguir. Eu quero saúde espiritual acima da saúde física, que eu também quero para os meus filhos. E eu quero buscar essa sabedoria para ser exemplo para os meus filhos. E você? Espero que também queira. E essa meditação de Provérbios, capítulo 4, mande os seus comentários. Se gostou, coloque o OK e compartilhe. Pode ser que essa palavra de apoio, de ajuda, de reflexão é o que o seu irmão ao lado esteja precisando. Lá, meditações lá de Provérbios, capítulo 4. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até o próximo vídeo.